Bom dia, bom dia. Um ótimo sábado para você e para toda a sua família. Que Deus venha entrar como luz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre a sua família. Nessa manhã eu quero falar algo muito especial que o Espírito Santo ele colocou no meu coração ontem para me falar hoje na live. E eu falei, então eu vou falar isso, que Deus permitiu. Nós vivemos em um mundo que é cheio de maus pensamentos. Bom dia, minha linda, você tá bem? É um mundo cheio de tantas coisas, né? Você vê que na nossa mente toda hora vem milhares de pensamentos na nossa mente. E a maioria deles são o quê? Pensamentos negativos. São pensamentos ruins. Mas nós temos que ter essa sabedoria, ter essa inteligência de saber que nós precisamos guardar somente aquilo que é bom. Somente aquilo que é bom. Mas vai ficar tudo bem, minha querida. Eu tenho certeza que Deus ele vai cuidar de você. Vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem. Vai ficar assim, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele te visita nesse momento, sabe? E toda angústia, tristeza que você tá no coração, seja qual for, ele vai tirar do seu coração. E vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Às vezes a gente passa por um momento difícil na nossa vida, mas Deus, ele dá o sustento. Porque o Senhor, ele é o Espírito Consolador. Ele nos consola naquele momento em que mais necessitamos dele. Talvez é esse momento que agora você está passando. É essa tempestade que agora você está passando. Talvez está doendo muito no seu coração. Está doendo muito, mas vai passar. Pode ter certeza. Assim como qualquer tempestade que passa, tudo vai passar. Então, esse problema vai passar, essa angústia vai passar que você tá nesse momento. Então, é só entrega para Deus, pede ajuda para Ele nesse momento. Abra seu coração e fala, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda, tá bom? E guarda seu coração, guarda sua alma. Guarda, pede para Deus guardar o seu coração, sabe? Pede para Deus guardar a sua alma. Eu era uma pessoa que eu tinha a maior luta que eu tinha era para me manter com meus olhos puros, a minha mente limpa, o meu coração purificado. Por quê? Por causa de muitos pensamentos ruins que vinham na minha mente. Pensamentos de que, misericórdia, tinha vezes que eu obrigada a pedir socorro para Deus, me ajuda, senão eu não vou suportar. Eu não vou, se o Senhor não me ajudar, eu não vou suportar esse tanto de pensamento. Minha cabeça vai explodir e eu não vou sair desse deserto nunca. Então, aí é onde vem o quê? A necessidade da gente ter o Espírito Santo morando dentro da gente. De ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele fala com todos nós. Ele não fala só comigo, ele fala com cada um de nós. Às vezes a gente que não consegue ouvir por meio de tantas tribulações, por meio de tantos pensamentos ruins que vem na nossa mente. A gente não consegue ouvir ele, mas ele fala com todos nós. Ele fala com todos nós. Então, o Espírito Santo, ele é esse que veio para nos guiar, né? Porque sozinho nós não vamos conseguir. Principalmente a manter os nossos pensamentos bons e os nossos pensamentos puros. Quando o Espírito Santo, Deus me deu essa graça, Deus teve misericórdia de mim, ele viu que eu não ia suportar sozinha, então ele me deu o seu Espírito. E quando o Espírito Santo ele veio para mim, ele veio justamente para me ajudar naquilo que eu não estava conseguindo. Ele veio para me ajudar a me manter firme, para não desistir, principalmente a me ajudar a combater os maus pensamentos. Para mim, eu penso assim, o Espírito Santo na minha mente, ele é como um filtro. Para que nós queremos um filtro dentro de uma casa? É para filtrar água,
né? Às vezes a água está impura e o filtro, o que ele faz? Ele purifica aquela água para a gente beber aquela água limpinha, né? Purificada, até mesmo pela nossa saúde física, né? Porque nós sabemos que hoje tudo tem contaminação, principalmente até a água que nós bebemos. Então o Espírito Santo, quando ele está dentro da gente, dentro da nossa mente, ele é o filtro, né? Que vai filtrar esses pensamentos ruins. Ele sabe o que é bom, o que vai me nutrir, e ele sabe também o que vai me derrubar. Então ele vai notando isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Das vezes eu estar toda feliz, toda animada, né? Já aconteceu isso várias vezes, hoje não mais, porque eu não aceito. Eu não aceito. Às vezes você está toda cheia de energia, acordou bem, colocou seu dia nas mãos de Deus. Mas aí quando acontece uma coisa, ou uma palavra é capaz de tirar toda a sua energia. Uma palavra que você deixou entrar na sua mente e ela desceu para o coração. Então aquela palavra, ela destruiu o seu dia, né? Às vezes um pensamento que o mal lança, você deixou aquele pensamento entrar. E aí aquele pensamento, ele suga todas as suas energias. Então aquele pensamento ele vai começando a crescer dentro de você. E quando você vê, você já está domada por ele. Ali você vai começar a ficar triste. Aquela alegria que você acordou todos os dias já não tem mais. Por quê? Porque o mau pensamento, ele já sugou. E isso foi o quê? Uma estratégia do mal para destruir sua alegria. Porque o mal, ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver os filhos de Deus felizes. Ele sempre tem que armar uma cilada. Por isso que nós temos que ter vigilância 24 horas por dia. E pedir o Espírito Santo para filtrar os pensamentos que entram na nossa mente. Para filtrar aquilo que a gente vê, né? Porque você vê, a gente ouve coisas que não devemos ouvir. Vemos coisas, às vezes, que não devemos ver. Mas somos seres humanos, né? Mas o mais importante é o que eu vou deixar entrar no meu pensamento, o que eu vou deixar entrar dentro de mim. Hoje eu penso assim comigo, eu nunca vou deixar um pensamento entrar dentro de mim para me destruir. Eu não deixo. Ele vem, ele quer ficar, mas o próprio Espírito Santo, ele me ajuda a vencer. E eu não deixo mais. Por quê? Poxa, eu não vou cair nas armadilhas e nas ciladas do mal todas as vezes que ele armar para mim, né? Todas as vezes que ele armar para mim. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não quero e nem vou, porque o inimigo, ele não tem poder na vida de ninguém. Não, só na vida de quem ele deixa ele entrar. Se nós não deixamos, ele não tem esse poder para entrar. Porque ele não pede que nem Jesus. Jesus não entra na vida de ninguém. O Espírito Santo não entra na vida de ninguém que não busca ele. Pode ter certeza. Para ele vir até você, você tem que buscar. Você tem que mostrar o interesse por ele. Mas o mal não. O mal, se ele achar uma brecha, ele vai entrar. Na marra, mas ele vai entrar. Ele não pede licença, ele não precisa que você... como é que fala? Que você o chame, não precisa de nada disso. Ele entra mesmo sem ser convidado. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, né? Desse Espírito que, para nos ajudar a filtrar somente aquilo que é bom pra gente. Poxa, até nas amizades, tá, gente? Você sabia disso? Às vezes eu tenho aquela pessoa que eu chamo de amiga, mas toda vez que eu converso com ela, eu saio mal. Por causa de uma conversa que fala para mim, por causa de algo assim, é a pior coisa que existe, gente. É sério. Tem pessoas também que sugam as nossas energias. Então a gente tem que o quê? A gente tem que começar, até isso a gente tem que começar a pedir para Deus, começar a selecionar aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Se eu estou perto de uma pessoa que não me faz bem, que suga as minhas energias, que toda vez que eu converso com ela, ela tem algo a dizer, ou de alguém falou de mim, ou isso e aquilo. Então, se essa pessoa é assim, essa pessoa não merece a minha amizade, porque essa pessoa não quer me ver bem, por exemplo.
Eu tiro por mim. Se eu estiver conversando com qualquer outra pessoa e eu tiver uma amizade com uma pessoa e essa pessoa falar daquela amiga para mim, para mim ela já não é digna de minha amizade. Sabe por quê? Porque o mesmo que fala dela para mim, fala de mim para ela. Ou seja, é inimizade, é o próprio inimigo, né, trazendo a inimizade. Poxa, se alguém fala mal de alguém para mim, eu vou levar para ela não. Por quê? Por que eu vou levar para ela? Eu não vou levar para ela porque eu quero o bem dela. E eu sei que se eu chegar nela e falar, ela vai ficar triste, ela vai ficar desanimada, ela vai começar a olhar para aquela pessoa com maus olhos, entendeu? Por causa daquilo que eu levei, né? Por mais que eu não esteja mentindo, mas eu levei, eu contei. Então, a gente está sendo tipo que um correio de maldição para aquela outra pessoa. É por isso que eu tiro mesmo, eu não. Se não me faz bem, não faz bem para aquela outra pessoa, por que eu vou levar para ela? Né? A gente tem que ser aquela mensageira que leva as coisas boas. Poxa, por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa. A gente tem que pedir direção até mesmo para o Espírito Santo falar com a gente. O que eu falo para essa pessoa, meu Deus? Me usa, que seja a palavra do Senhor a falar com ela, mas que não seja as minhas. Porque quem conhece a necessidade dessa pessoa é o Senhor, não sou eu. Eu a vejo, eu a converso, mas é o Senhor que conhece a sua necessidade. Então Deus, ele coloca as palavras certas na nossa boca, né? Palavra de vida, palavra de transformação. Ou seja, temos que ser atento e filtrar tudo aquilo que passa pela nossa vida, pela nossa mente. O que eu deixo? O que eu deixo fluir na minha mente? O que eu vou guardar na minha mente? Eu vou guardar aquilo que é bom, aquilo que me traz alegria. Aquilo que é ruim, você não deixa guardar no seu coração. Ora a Deus, porque eu sei que tem pensamentos que ele vem e quer ficar, né? E ele quer ficar na nossa mente, não tem quem tira ele, né? E é muito ruim isso. E às vezes é até preciso a gente fazer propósito de jejum e oração para se libertar daquele pensamento. Porque um pensamento que a gente nutre na nossa mente, ele vira depressão. Se você não vigiar, ele vira depressão. Um pensamento, um sozinho, ou uma palavra que alguém jogou sobre a gente. Se a gente não negar na mesma hora aquela palavra, negar aquela palavra, se a gente não negar aquilo, então ela começa a entrar no nosso coração, começa a criar raízes e daquela raízes uma depressão. É por isso que hoje, quando a pessoa fala uma má palavra comigo, ou um gesto que eu vejo assim, poxa, por quê? Logo na mesma hora eu repreendo. Não em palavra, mas eu repreendo no coração. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Que essa palavra ela não vai entrar no meu coração. Essa palavra ela não vai, porque eu não permito. Eu não permito, Espírito Santo, que as negatividades desse mundo entrem no meu coração. Eu não permito de jeito nenhum. Porque o mal é assim. Ele está vendo você feliz, ele está vendo você animada, ele vai lá e usa alguém para tirar essa alegria do seu coração, para sugar as suas energias. Mas cabe a mim e cabe a você permitir que ele faça isso. Entendeu? Não permite, não dá esse prazer para o inimigo. Destruir o seu dia, a sua alegria, sabe? Você acordou talvez hoje tão feliz, animada. Tem dia na semana que você acorda com muito gás. Tem outros dias que a gente acorda assim meio desanimada, né? Isso é do ser humano, nós somos carne também, infelizmente, né? Mas quando a gente coloca o Espírito Santo para guiar, para nos direcionar a nossa vida, tudo flui, tudo vai. Mas nós temos também um inimigo que quer destruir tudo isso. Mas ele só vai destruir se eu deixar ele destruir. Se eu deixar ele entrar na minha vida. Então, a partir de hoje, comece a pedir, Espírito Santo, seja como um filtro na minha vida. Deixa entrar na minha vida somente aquilo que é bom, nos meus pensamentos, na minha lista de amizades. Não permita que má amizade entre na minha vida. Porque até as amizades a gente tem que pedir para ele selecionar. Porque tem muitas pessoas que se aproximam de você e as coisas começam a desandar tudo. Então a gente tem que ter cuidado. Porque nós vivemos nesse mundo, é um campo de batalha espiritual.
nós não vemos. Mas é tão visível quanto a gente estamos aqui, ó. A gente não consegue ver. Por isso, então, as nossas armas é o quê? Oração, jejum e leitura da Bíblia. Porque só assim, para nós conseguirmos manter firme, conseguir andar nesse caminho, contramão. Porque quem anda no caminho de Deus anda contramão do mundo. É uma guerra. É como se você estivesse andando numa correnteza bem forte. Que se você não tiver cuidado, essa correnteza ela vai te levar. Ela vai te levar. Ela vai te destruir. Ela vai acabar com a sua vida, com a sua alegria, com a sua família. Por isso, peça ao Espírito Santo para guiar os seus passos, para filtrar aquilo que entra na sua mente. Deixa entrar só o que é bom, o que é mal, afasta. Não importa, afasta. Eu sempre falo, eu só quero o que é bom na minha vida, o que é ruim, Deus vai tirando, ó. Teve uma época da minha vida, assim que eu conheci Deus, que eu aprendi essa oração, meu Deus, mantenha perto de mim só aquilo que é bom. Mantenha perto de mim aquilo que vai me agregar na minha vida com o Senhor. Mas aquilo que não, eu vou te contar bem que uma coisa, ficou poucos. Por isso que diz, cuidado no que você pede, né? Ficou muito pouco, porque eram pessoas que não eram amigas, não eram amigos. Então, entendeu? Eram pessoas que gostavam de mim quando eu era da farra, quando eu era do mundo, né? Então, ficou os que realmente Deus permitiu. Então, por isso que às vezes a gente tem que pedir com fé, né? E também tem que aprender a pedir. Tem coisas que a gente pede que depois Deus vai lá e faz, e aí, né? Por isso que até nisso a gente tem cuidado, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que Deus possa iluminar. Se você estiver passando por algum problema, por alguma situação, não dê esse gosto por mal te ver triste, nem desanimado. Não dê esse prazer a ele. Uma coisa uma coisa que o Espírito Santo me ensinou é que todas as vezes que eu tô triste, o diabo tá batendo palma e rindo da minha cara. No dia que eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, eu fico triste, eu sou ser humano, eu choro sim. Às vezes eu choro e muito. Mas quando eu termino de chorar, eu respiro fundo. Quando eu respiro, é a mesma coisa de dizer assim, poxa, já passou, já tá lá no passado. Pronto, levanto, sorrio e o choro já acabou e pronto. Ali para mim já não existe mais. Aquilo ali para mim já é o quê? Um passado. Eu sou assim. Na hora que vem a vontade de chorar, eu choro. Choro, depois respiro fundo, lavo o rosto, acabou e pronto. Pronto. Ali já é um passado, para mim não existe mais. É assim que nós devemos fazer na nossa vida, tá bom? Por hoje é só, é a palavra que eu tinha hoje, né, para falar na live. Todo sábado eu tô aqui. Às vezes eu tô sozinha, às vezes eu tô com uma pessoa, às vezes eu tô com duas e amém, né? Louvado seja Deus. O importante é que a palavra de Deus, ela venha ser espalhada, né? Uma hora tem alguém que está precisando muito, uma hora tem alguém que está necessitado e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu sei que essa é a vontade dele. Que eu use, né, as minhas redes sociais para estar todo sábado compartilhando um ensinamento que ele tem feito comigo, compartilhando algo que ele tem falado comigo. E aí, por aí eu tô indo pouco a pouco, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês duas. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus proteja, que essa semana e esse mês de maio venha ser um mês de portas abertas em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarda. Até sábado que vem.